Esse vídeo é a parte 2 de como construir o seu aeromodelo. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz para construir a asa desse aeromodelo. Que inclusive eu utilizei um método diferente, na qual você não vai precisar ter nenhuma ferramenta específica que esquenta ou que faz tralalá 4 para poder construir a asa. Você simplesmente vai precisar ali de uma caneta, de um estilete e de paciência, que aí você já vai ter as ferramentas necessárias para construir a asa. Eu também vou abordar um pouco da eletrônica do avião e é obviamente que o teste final para ver se esse avião realmente vai voar, né? Porque esse aqui é o importante. Se você gostou, então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender a construir um também. O mais comum para fazer uma asa é você utilizar um cortador de isopor. Só que para usar um cortador de isopor requer uma certa prática. Você precisa ter uma mão firme e eu, por exemplo, tenho zero prática com isso aqui. As tentativas que eu fiz, eu estraguei muito isopor até eu conseguir uma asa que ficasse mais ou menos ainda, não ficou legal. Então por isso eu vou utilizar um método diferente para fazer a asa desse aeromodelo. E para fazer essa asa você não vai precisar de nenhum tipo de cortador de isopor. Basicamente você vai precisar só de um estilete, do molde do perfil da asa e de paciência. Muita paciência. E vamos começar com o perfil da asa. Para mim conseguir esse perfil da asa eu utilizei um programinha no computador chamado Profile. Eu acho que é assim que se pronuncia esse nome. Esse programa, basicamente, a função dele é gerar um perfil de asa que você vai precisar. Ele já tem lá configurado no sistema dele lá vários tipos de perfis de asa e ele executa diversas outras funções. Só que eu não vou entrar em detalhes aqui porque senão vai fugir do foco aqui do vídeo. Então primeiro você precisa escolher qual que vai ser o tipo de perfil de asa que você vai utilizar no seu projeto. No nosso caso aqui eu vou utilizar o Clark Y, que é esse formato de perfil aqui, ó. Então você vai lá nos perfis de asa e você vai procurar pelo Clark Y. É bem fácil achar porque está em ordem alfabética. Então quando você seleciona o perfil, ele já vai abrir uma aba pedindo algumas outras configurações que você vai querer. Só que a única coisa que a gente vai precisar é o comprimento da corda, que nada mais é a distância aqui da ponta da asa até a ponta de trás. E esse aqui eu estou utilizando 170 milímetros, que é uma distância um pouquinho maior que aqui, ó, onde que vai encaixar a asa no aeromodelo, tá vendo? Ele é um pouquinho maior, porque esse pedacinho de trás aqui vai ser o aileron, então a gente vai cortar ele fora, mas na hora de colocar a medida da corda a gente também considera o aileron. E aí é só isso que você vai precisar. Depois o programinha ele já vai te dar o desenho pronto do perfil de asa já na medida que você precisa. Ele considera até ali que você vai imprimir esse desenho já numa folha A4. E aí depois basta você imprimir numa impressora e aí você vai ter essa folha aqui, ó. E aqui, tá vendo? Ele já te dá aqui, ó, o nome do perfil de asa, a corda que você selecionou. Aqui seria a dimensão do papel. E aí é bom também você conferir com uma régua para ver se já está certinho a escala, se não aconteceu alguma coisa. Ver se o desenho está com 170 milímetros. Aqui no meu caso, ó, tá certinho a escala. Depois eu só passei esse molde para um molde de isopor que é um pouco mais resistente do que o papel em si. E bom, agora que vem a parte da paciência. Eu vou precisar replicar esse desenho do perfil da asa em uma folha de isopor, que é o mesmo isopor que eu usei para fazer a fuselagem do avião. Então eu vou desenhar vários perfis de asa aqui no isopor para depois recortar com um estilete. E aí no fim eles vão ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Tá vendo que aqui eu já tirei o pedacinho de trás da asa. E aí para formar a asa eu vou colar um pedacinho do lado do outro, desse jeito aqui, ó. E aí eu vou colando até formar o comprimento da asa que eu vou precisar. No caso, esse projeto aqui vai ser uma asa de envergadura de 1 metro. Como esse isopor que eu estou usando aqui, ele tem mais ou menos 1 centímetro, eu vou precisar recortar 100 pedacinhos como esse aqui, ó. Aí é que tá a paciência que eu falei que você vai precisar.
Por isso que eu falei que você vai precisar ter paciência. Olha só o tanto de pedacinhos que eu vou ter que colar ainda. Deu um trabalhão pra poder desenhar, outro trabalho pra poder cortar. E agora eu preciso colar. Então vamos parar de enrolação e vamos colar tudo isso aqui. Que a asa ficou depois de colada. Bom, demorou um pouco para poder colar ela, né? Porque são várias partes. E uma dificuldade muito grande que eu tive no momento em que eu estava colando é que conforme a asa ia ficando grande, né? Conforme eu ia colando bastante pedacinhos, ia ficando meio desajeitado para mim colar. Então uma ideia que eu tive foi fazer pedacinhos de 10 a 12 partes, né, do perfil da asa. Então fazia um pedacinho, deixava de lado a cola secando, começava a fazer um outro conjunto e fui fazendo desse jeito. Depois que a cola já havia secado, eu vinha unindo esses conjuntos e assim ficava muito mais fácil, não tinha perigo de atrapalhar a parte em que eu já havia colado. E aí a asa eu montei metade dela e a outra metade separada, para que na hora que eu fosse unir as duas, eu lixasse o meio dela aqui para que eu conseguisse unir ela com um certo ângulo, desse jeito aqui, ó. Esse ângulo vai ajudar a asa na hora de dar estabilidade pro avião, e se acontecer alguma coisa dele se mexer, ele sempre vai tender a voltar na posição inicial que ele estava. E esse ângulo aqui não tem um ângulo específico, não. Ela só não pode ser muito inclinado, né? Então, coisa que você faz no zóio mesmo, mais ou menos como essa asa aqui. E agora uma coisa que eu vou ter que fazer aqui, ó, que se você perceber, essa asa ela tá um pouco fraca. Olha só. Mas eu preciso reforçar essa asa, porque se eu for deixar ela desse jeito, o avião não vai nem sair do chão, ele já vai quebrar toda a asa. Então eu fiz aqui, ó, uns riscos, onde eu vou colar uma fibra de vidro que vai ser uma espécie de reforço para essa asa, para ela não ficar molenga desse jeito. Vão ser 3 varetas de fibra que eu vou colar. 2 aqui embaixo e uma aqui em cima. Eu acredito que essas 3 já vai ser o suficiente para dar uma boa resistência nessa asa. Eu já colei a fibra na parte de cima e na parte de baixo. Eu já deixei a cola secar. Agora dá uma olhada na diferença que ficou a asa. A asa nem se mexe mais como estava antes. Consigo segurar aqui na ponta e mexer que ela não quebra. Então já melhorou muito o reforço da asa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, you crazy mother...
E a asa já tá desse jeito, olha só. Eu já envelopei a asa, eu envelopei ela com um contact preto por cima e um contact cinza aqui por baixo. Tá faltando eu fazer alguma plotagem aqui, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer. Depois eu decido. E para terminar essa asa, primeiro eu preciso colocar o servomotor, que é esse carinha aqui, ó. Ele que vai ser o responsável por fazer o comando aqui do aileron, né, para colocar na posição que você vai mandar lá no controle. E para poder encaixar o servo aqui dentro da asa, eu já fiz um buraco aqui na asa. Com estilete eu fui recortando o isopor. E depois com uma pinça eu fui retirando esse miolo até dar a profundidade que eu preciso para poder esconder o servo lá dentro. Só que aí depois, quando eu passei o contact, tampou. Então eu preciso vir com o estilete aqui e recortar esse contact. Muito bem, aqui ó, ele tá bem aqui, ó. Deixa eu passar o estilete aqui, ó. Pronto, assim, em formato de X. E agora eu dobro isso aqui para dentro, ó. Seria muito mais fácil se eu colocasse o servo aqui, tacasse cola e já era. Rapidinho ficaria pronto. Só que aí um grande problema disso é depois na hora de trocar o servo. Se caso ele der problema, ainda mais esses servos aqui que é baratinho, facinho dá problema. Então para mim não precisar colar o servo aqui dentro, eu modelei no Fusion 360 uma caixinha para mim poder encaixar o servo e parafusar ele. E aí essa caixinha vai ser colada aqui dentro desse buraco. Eu imprimi a caixinha na impressora 3D. E aí ela ficou desse jeito aqui, ó. E aí tem a tampinha dela. O servomotor, ele vai vir parafusado nela aqui, ó. E aí depois eu encaixo essa tampinha aqui dentro da caixinha, olha só. E aí o servo fica aqui dentro. Aí essa caixinha, ela vai ser colada aqui na asa do avião. E aí se você precisar trocar, basta desparafusar, tirar a tampinha e o servo vai estar aqui. É bem mais fácil para poder trocar. Lembrando, antes de você colocar o servo lá na asa, você precisa zerar ele. Porque o servo ele tem uma posição inicial quando você liga. E se você não fizer isso, pode ser que quando você ligue o teu servo e ele estiver lá na asa, ele vai querer entrar com o bracinho dele para dentro da asa. E aí vai estragar o teu servo. E a tua asa também. Oh, this you crazy mother.
E bom, já terminei aqui a plotagem do aeromodelo, olha só como que ficou. Eu achei que ficou muito legal, eu fiz a parte da frente aqui de branco, fiz a parte de trás aqui de preto, coloquei essa faixinha laranja. Eu fiz também uns detalhezinhos aqui, ó, na parte de baixo da asa e na asa da frente também, ó, olha só como que ficou. E agora que a plotagem já tá pronta, é só montar aqui a eletrônica do avião e ir lá testar ele para ver se ele vai voar. Mas então chega mais que eu vou mostrar para você um pouco como funciona a eletrônica do avião e o que você vai precisar para ele poder funcionar. Muito bem, eu tô com todas as peças aqui da eletrônica que o avião precisa. Vamos começar aqui primeiro com o motor. Eu estou utilizando esse motor aqui, que é o motor brushless de 1000 kV. Esse motor aqui é dos mais simples que tem sobre motores brushless de aeromodelo. Ele é um dos mais baratinhos também que você vai conseguir encontrar para poder comprar. Para o motor funcionar, a gente vai precisar de um ESC, que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui que vai fazer o motor funcionar e controlar a velocidade dele. E também precisa ficar atento à amperagem do ESC. Esse aqui é um ESC de 30 A. Dependendo do motor que você tem, você vai precisar de um ESC, às vezes de maior amperagem, de 40, 50 amperes. Quando você compra o motor, normalmente ele vem lá com umas especificações e o próprio fabricante já indica qual o modelo de ESC adequado. Esse tipo de motor aqui é da China, então você compra, não vem nada, não tem especificação, não tem nada, mas esse ESC aqui é o que eu uso para poder funcionar esse motor. Então se você for comprar um motor igual esse aqui, você pode comprar esse tipo de ESC. Vai precisar também de uma bateria de lipo. Essa bateria aqui ela já tá meio velhinha, coitada, já levou uns capotes, mas ela ainda tá funcionando, então vou usar essa daqui, ó. Essa aqui é uma bateria de 3S, ou seja, ela dá mais ou menos 11.1 volts, que é o que esse motorzinho aqui aguenta, e o ESC também. Bom, a gente vai precisar também de um servomotor. No caso, a gente vai precisar de 4, né? 2 desses servos já vão estar lá na asa, como vocês viram eu montando. Os outros 2 vai servir para controlar o leme do avião e o profundor dele. E para controlar tudo, a gente vai precisar também de um rádio controle. Eu estou usando esse aqui, que foi um dos mais simples e dos mais baratos que eu encontrei. Eu acho que esse tipo de rádio aqui é um ótimo custo-benefício, então valeu muito a pena comprar esse tipo de rádio aqui. E aí quando você compra o rádio controle, ele já vem com o receptor, que é o carinha que vai lá no avião, que vai receber o sinal que você vai mandar para ele. E aqui também não é uma eletrônica, mas faz parte do avião, que vai ser a hélice também, né? A hélice vai ser muito importante para o avião poder voar. Essa hélice que eu estou usando aqui é uma hélice de 9 polegadas por 6 polegadas, ou seja, 9 polegadas é o diâmetro dela e 6 polegadas basicamente é o passe dela. Quanto essa hélice vai avançar a cada volta que ela dá. E lembrando, eu vou deixar aqui na descrição o link de todas essas coisas que eu comprei, para ficar mais fácil para você não ter que ficar procurando aí na internet. Aí eu já ia me esquecendo também, você vai precisar de um cabo Y, que esse cabo aqui, ele vai conectar os 2 servos lá da asa do avião. Bom, eu vou explicar a montagem dele aqui, as conexões com as peças fora do lugar, que vai ficar mais fácil para me mostrar para você. O ESC ele vai ter 3 fios e o motor também. Basta você conectar eles, não tem uma ordem correta. Conectou aqui, conectou aqui, conectou aqui. E a única coisa que você vai precisar ficar atento é na hora que você ligar ele, o motor ele vai girar para um sentido. E aí o que pode acontecer, dependendo de como você ligar aqui, o motor ele vai estar girando no sentido contrário. E para você corrigir isso, basta você escolher 2 fios aqui aleatório, pode ser qualquer um. Escolheu 2 fios, aí você vai inverter a posição deles, ó, desse jeito aqui, ó. Quando você inverte a conexão deles, você também vai inverter o sentido de rotação do motor. Agora eu vou conectar aqui, ó, esse cabinho do ESC no receptor. E ele eu vou conectar aqui, ó, no canal 3 do receptor. Desse jeito aqui, ó. Esse receptor você tem que ligar com esse fiozinho amarelo para cima. Agora eu vou pegar aqui, ó, o cabinho Y e vou conectar no canal 1, que é esse canal aqui, ó. Pronto. E aí, ó, tá vendo que agora ele tem 2 conexões? Depois basta pegar lá as 2 conexões do servo lá da asa do avião
e conectar um em cada lugar, respeitando também, ó, o lado amarelo com o lado amarelo lá da conexão do servo, senão ele não vai funcionar. E agora eu não estou com os outros dois servos do avião aqui, mas eu vou representar com esse daqui, ó. Então a gente vai ligar um servo no canal 2 e o outro servo eu tenho que ligar ele no canal 4. E aí a ligação é basicamente essa, é bem simples. Agora se eu pegar aqui, ó, e conectar a bateria no ESC, olha só. Pronto, já ligou. Se você notar, o motorzinho ele faz um barulhinho, ó. Na hora que eu ligar o meu rádio aqui, ele já vai se conectar com o motor e ele vai fazer um barulhinho dizendo que se conectou. Pronto, esse barulho que ele fez quer dizer que ele se conectou com o receptor. Então é basicamente isso, é bem simples de fazer a conexão. Se caso aqui não tenha ficado muito bem explicado, tem alguns vídeos no YouTube que vai te ajudar melhor, explicar bem mais detalhado, passo a passo de como você faz a conexão. Aqui eu fiz uma explicação só por cima mesmo, passando um geral. E um detalhe que eu queria passar para você aqui, é que essa hélice eu mesmo construí com impressão 3D. E se você quiser saber mais detalhes de como eu construí, de como eu dei acabamento e tudo mais, tem um vídeo meu aqui no canal, onde ensino tudo isso. E eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição e também no final desse vídeo. E está pronto, está finalizado o aeromodelo. Agora é só ir lá testar ele para ver se ele vai funcionar de verdade. Demorou então? Vamos lá testar! Aí, vai. Deu certo, o projeto funcionou, eu já fiquei muito feliz por isso. Eu confesso que eu não tenho uma habilidade muito boa para pilotar o avião, porque é complicado, tem muitos comandos que você precisa respeitar ali e é muito fácil de você se embananar. Tanto é que eu já havia feito várias tentativas de voar esse avião, mas elas não deram muito certo. É melhor eu mostrar para vocês aqui, dá só uma olhada no que aconteceu. Nossa, Vitor! É óbvio que eu tive que reconstruir o aeromodelo, porque esses tombos que ele tomou destruiu ele completamente. A única coisa que não quebrou depois de todos esses tombos foi a asa do avião. Isso comprova que o método diferente que eu fiz realmente funciona e a asa fica muito resistente. Mas o bom é que depois de todas aquelas tentativas eu peguei a manha do controle e eu consegui fazer ele voar. Eu fiquei muito feliz por isso. E bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero ter te ajudado de alguma forma. E peço para que você deixe um like se caso você gostou desse projeto. E também se inscreva aqui no canal porque tem muitos outros projetos que eu vou fazer e eu vou estar trazendo aqui. Desse jeito você não vai perder nenhum deles. E se caso você ainda não assistiu a parte 1 desse projeto, eu vou estar deixando aqui na tela e o link também na descrição.